bênção em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em João, Evangelho, segundo João, Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos ler do 1 ao 14. João, capítulo 1, do 1 ao 14. Quero pedir que você abra a sua Bíblia e não feche ela. Acompanhe a leitura do texto, acompanhe a exposição do texto. E com certeza você vai ser muito edificado nesta noite. Em nome de Jesus eu creio nisso. João capítulo 1, do 1 ao 14. Antes de nós lermos, quero dizer a você que o Evangelho de João é certamente a obra literária, uma das mais importantes da história da humanidade. Traduzida para muitas línguas e distribuída em escala muito larga. Segundo os estudiosos, o Evangelho de João já são mais de 4 bilhões de exemplares distribuídos em todo o mundo. O Evangelho de João foi escrito quando, já pelos 20 anos, os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam pelas igrejas durante 20 anos. Nesse período também, todos os apóstolos já haviam sido mortos pelo martírio. Essa carta foi escrita no primeiro século com o objetivo de defender a fé, o evangelho, de uma heresia muito perigosa chamada gnosticismo, que pelos 3 primeiros séculos da igreja perturbou muito a igreja. Era uma heresia, um tipo de pensamento que combinava a fé judaica com a filosofia grega. E eles acreditavam da seguinte maneira: a matéria ela é totalmente má e o espírito é essencialmente bom. Quando eles afirmavam isso, eles estavam negando a criação, negando também a encarnação e ressurreição de Cristo. Dessa maneira estavam negando ali a divindade do Senhor Jesus. Então João escreve este evangelho como uma tese para mostrar que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Não deixou de Deus ao se encarnar e não deixou de homem ao subir aos céus. Então, assim nos diz a palavra do Senhor em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, fiel e verdadeira. A sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o que está no seu coração. Que assim aconteça neste momento sobre nós, que assim a tua semente ao ser lançada encontre em cada coração como uma terra boa, e cresça e dê fruto. Espírito Santo, ministra a nós, fala conosco,
que o nosso coração seja aquecido, que a nossa alma, além de alimentada, edificada em Cristo Jesus, e saiamos daqui ainda mais renovados em nossa convicção sobre quem é Jesus. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Com o objetivo de mostrar que Jesus é Deus, João escreve este evangelho, e ele começa a nos dizer no versículo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Para quem entende muito bem de português, o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. Significa então que quando tudo teve um começo, o verbo já existia. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo já existia. Isso significa que Jesus precede ao tempo, a história, a criação, logo Ele é eterno. E isto é um atributo exclusivo de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós conhecemos muito pouco de tempo, mas não entendemos a eternidade. Ele nos dá um exemplo muito interessante. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, não continuará sendo mais 1 milhão de anos. Mas se você tirar 100 milhões de anos da eternidade, o que vai restar? A eternidade. Se você tirar 100 bilhões de anos da eternidade, o que vai sobrar? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo, e sim um atributo exclusivo de Deus. Deus, Jesus é o verbo e Ele é eterno. Então Ele está no princípio, Ele já existia. O verbo estava com Deus, isso quer dizer que Ele estava face a face com Deus. Isso significa que esse mesmo verbo é um ser pessoal e não impessoal. Não é uma força, não é uma energia, não é um poder mais ou menos assim. Ele é um ser pessoal que está em face a face com o Senhor. E se Ele é um ser pessoal, isso significa que Ele tem a mesma natureza de Deus. Ele possui a mesma essência de Deus. E além de dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, João vai dizer que o verbo era Deus. Isso significa que Ele não é um ser inferior a Deus, nem um ser apenas superior aos anjos, mas alguém da mesma natureza de Deus, que tem os mesmos atributos e faz as mesmas obras que Deus. Então Ele é igual a Deus. C.S. Lewis afirma uma coisa: em relação a Deus, a Jesus, nós temos 3 opções. Ou Ele é um mentiroso, ou Ele é louco, ou Ele é Deus. Se Ele não é quem diz ser, é um mentiroso. Se Ele não é quem Ele pensa que é, Ele é um louco. Mas se Ele afirma ser o que Ele é, então Ele é Deus. Porque Ele disse: quem ver a mim, vê o Pai, e eu e o Pai, nós somos um. Por isso João já começa a mostrar que Ele já existia antes de tudo ser criado, que Ele é eterno, que Ele tem a mesma natureza de Deus e que faz as mesmas obras de Deus. No versículo 2 ele continua dizendo: e Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse que Ele estava com Deus? Quando tudo foi criado, Ele estava lá. Não estava de forma passiva, mas ativamente. Por isso o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que está se dizendo aqui é aquela palavra haja. Quando Deus diz haja luz, Ele está dizendo ali que este verbo, esta palavra, este lançar de Deus ao mundo, já é
Jesus ali com ele. Por isso, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então entendemos 4 coisas importantes aqui. Que a matéria, ela não é eterna, mas criada por Jesus. O mundo não surgiu por vontade própria, mas o glorioso Redentor chamou à existência as coisas que não existiam, e do nada criou todas as coisas. Terceira coisa, este mundo não surgiu de uma mega explosão cósmica, como alguns acreditam. Pastor Hernandes diz que é necessário ter mais fé para ser um ateu do que ser um crente. Porque, queridos, um planeta como esse, com ordens estabelecidas, colocado aonde deveria estar. Se estivéssemos mais próximo do Sol, morreríamos queimados. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Então, imagine comigo também a questão da Lua. A Lua é aquela que faz a faxina da Terra. E se não a Lua e suas estações, as marés, os oceanos, as nossas praias estariam cheias de lixo. A vida não seria possível no planeta. Mas quem colocou a Lua no seu eixo? A poderosa mão do nosso glorioso Redentor. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito não foi feito sem Ele. Como também, queridos, o mundo não é uma evolução de milhões e milhões de anos. Não. Criacionismo, a teoria da criação, não é artigo de fé, é artigo de ciência. Mas o que nós cremos pela fé é que tudo foi criado por Deus. Mas nessa noite nós temos a oportunidade de recordar quão grande é o nosso Redentor e quão glorioso Ele é. O profeta Isaías, quando vai falar em um texto messiânico a respeito da majestade do nosso glorioso Redentor, olha o que Isaías vai dizer. Ele diz que Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Ele diz que Ele pesa o pó das montanhas na balança de precisão. O nosso glorioso Jesus mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento. E por ser forte em força e grande poder, as chama pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Isaías diz que ele olha para as nações poderosas, para as grandes potências mundiais, e considera elas como um pingo dentro de um balde, como um pó na balança da precisão. Esse é o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Pergunte a um astrólogo, qual o tamanho do universo? Ele vai dizer para você, eu não sei. Isso não seria uma forma de ser ignorante ou de falta de estudo. É porque nenhum ser humano conseguiu dizer aonde é o último limite do universo. Mas ele não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Os cientistas já afirmaram, para você ter ideia, que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o seu tamanho. Isso significa que se você voar na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, se você andar para percorrer todo o universo, você vai gastar 93 bilhões de anos para você circular todo este universo e não vai conseguir. Mas sabe o que é interessante em meio a todo o universo? É que diante desse universo tão grande, cheio de estrelas, cheio de tantas coisas que nós não conhecemos, não há 1 centímetro do universo onde o nosso Redentor não possa dizer, esse aqui é meu, eu criei, eu sou dono disso, eu sou o Senhor. A qualquer canto desse universo, Ele reina, Ele governa, Ele conhece. Pergunte a um astrólogo quantas estrelas existem no céu. Ele vai dizer para você que também não sabe. A ciência já afirmou que existem mais estrelas do que todos os grãos de areia das praias e desertos do planeta.
existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia da praia e do deserto. E sabe o que é poderoso desse glorioso Redentor? É que Ele não apenas criou todas essas estrelas, mas Ele as batizou, cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande poder, Ele as chama cada um pelo nome, e nenhuma lhe falta. Cada estrela nesse universo que se tem, Deus colocou o nome, Deus criou e Deus sabe o nome. Então este é o nosso glorioso Redentor, porque tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, João diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe, homem, cachorro, animal, planta, universo, tudo, só existe, sabe por quê? Por causa da vida que está nele. Apenas ele é autoexistente. Alguns perguntam: quem criou Deus? Ninguém, porque ele não foi criado, e sim, ele é o Criador. Quando ele passou a existir, Deus passou a existir, pastor? Ele não passou a existir porque ele é o Pai da eternidade. O fato de estarmos aqui, meus irmãos, é prova disso. Paulo declarou isso em Atenas, diante da capital onde todo mundo era intelectual. Ele disse: nele vivemos, nos movemos, existimos, ele nos dá a vida, o respirar e tudo mais. E se nós estamos vivos aqui hoje, é porque ele tem propósito em nossa vida. A vida está nele, ele é a luz dos homens. E querendo mostrar que Jesus é Deus, João continua dizendo: e essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas, elas não suportam a luz. Você nunca vai ver, em nenhum momento, em nenhum lugar, a luz recuando por causa das trevas. Você nunca vai ver em algum lugar a luz tendo medo das trevas. Por mais tenebroso que seja a treva, mais difícil que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora. Sabe o que significa para nós, meus irmãos? Não há jamais alguém que possa desafiar Jesus Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus. Escute, não há demônio no inferno, não há pecado no mundo, não há oposição, não há ideologia, não há mal, não há escuridão. Quando a luz chega, quando Jesus chega, quando a sua luz brilha, chega a libertação, chega a salvação de Deus, porque Ele é a luz que ilumina todo o homem. Esse é Jesus Cristo, o glorioso Redentor. Aonde a sua luz brilha, as trevas caem. Aonde a sua luz brilha, o homem é salvo, o homem é salvo, o homem é liberto. E como eu disse, João quer provar a todos ali que Jesus é Deus. Então ele já provou isso de duas maneiras. Primeira, Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos, é eterno, pessoal, autoexistente. Segundo, Jesus é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus: Criador, doador e aquele que sustenta a vida. Se Jesus é tudo isso e Ele é tudo isso, você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Você não pode sair daqui nesta noite de forma neutra a Jesus. Toda decisão é uma decisão, e a sua indecisão também é uma decisão. Com respeito a Jesus, quem não é por Ele, é contra Ele. Quem com Ele não ajunta, espalha. Então João conseguiu mostrar que Jesus é Deus, mas ele vai mostrar três decisões importantes em relação a Jesus. Primeira decisão, versículos de 6 a 9, que é em relação a João Batista. Olha para o texto que diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos que crescem por ele, não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê no mundo.
a um homem enviado por Deus chamado João. O texto diz: depois de 400 anos de silêncio, em que Deus não falou, vem a voz de Deus a João, um homem estranho, que se veste estranho, que fala estranho, que está pregando num lugar estranho, mas chega a todas as multidões, porque a mensagem dele é uma mensagem de preparação para o Messias. Mas começa a aparecer uma pergunta, um pensamento perigoso em meio àquela multidão. Ao verem João, eles começam a indagar e perguntam a ele: por acaso você não é o Cristo? Por acaso você, João, não é o Cristo? Perceba o perigo de colocar o homem no pedestal. O perigo de querer colocar e tomar o lugar de Jesus. João poderia fazer muito bem isso. Ele poderia se declarar o Salvador e já teria a multidão ao seu lado. Ele poderia ganhar todo o crédito possível. Ele poderia usurpar, ele poderia corromper e dizer: eu sou o Messias mesmo. Mas João é muito enfático, bem radical, bem direto no ponto. Sabe o que João diz? João diz: eu não sou o Messias, eu sou apenas o precursor. Eu não sou o verbo, apenas uma voz do que clama no deserto. Eu não sou a luz, mas vim anunciar a luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eu não sou noivo, mas eu sou amigo do noivo. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés, porque eu tenho um lema: que ele cresça e eu diminua. A decisão de João de reconhecer quem é Jesus. A segunda decisão que João vem nos mostrar nessa sua tese está do 10 ao 11. Versículo 10 diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Perceba que 3 vezes se falou sobre mundo. A palavra mundo aqui no original é a mesma palavra, cosmos, 3 vezes, mas cada um com um significado diferente. Diz que estava no mundo. Que mundo? O mundo geográfico. O mundo foi feito por ele. Que mundo? O mundo físico. E o mundo não o conheceu. Que mundo é esse? As pessoas. Mas quem foi que não recebeu a ele? Quem foram aqueles que rejeitaram? Os judeus e o povo de Israel. Por que esse povo rejeitou a Jesus? Por falta de fé? Não, porque no Antigo Testamento já havia muitos anúncios a respeito de Jesus. Você olha, por exemplo, o cordeiro, as festas, o candelabro, a arca da aliança, todos os elementos da arca de aliança, a lei, tudo apontava para Jesus. Foi por falta de luz? Não, porque estava diante dos seus olhos o Filho de Deus, mas eles não quiseram crer. O texto diz que ele estava no mundo, ele veio para o mundo e os seus não receberam. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher. O verbo se fez carne e habitou entre nós, andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os surdos ouviam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, os leprosos eram purificados, e ele anunciava o evangelho do reino de Deus, mas os seus não receberam. Diante de todas as evidências possíveis que Jesus manifestou de que ele era Deus, os seus o rejeitaram e o crucificaram. Rejeitaram Jesus diante daquilo que estavam contemplando. Terceira coisa está no 12 a 13. O versículo 2 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus. Perceba que o versículo 12 começa com uma conjunção adversativa aqui dizendo: mas, porém, em relação à rejeição de Israel, porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses que é dado o direito de ser filho de Deus? A todos os judeus e gentios, a todos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões, ricos, pobres, doutores, analfabetos, brancos, amarelos, pardos, negros, religiosos, ateus, a todos foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus se receberem a Ele. Mas quero dizer para você que nem todos são filhos de Deus. Há uma grande mentira circulando pelos nossos corredores e pelas nossas casas, dizendo: eu sou filho de Deus. Não. Você pode ser criatura, mas filho não. Como pastor, que eu não sou filho de Deus? Deixa eu dizer para você. O texto diz para nós que não é natural. Eu nasci na igreja, nasci no país cristão. Ah, pastor, eu já sou crente porque eu frequento uma igreja, eu sou filho de Deus. Não. Ser feito filho de Deus é receber um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. João vai explicar mais detalhadamente o que significa ser filho de Deus. Primeira coisa, ele diz: não nasceram do sangue. Não é algo hereditário, porque eu sou batista desde o berço, sou filho de pastor, meu bisavô fundou uma igreja, eu já sou filho de Deus. Não é dos que nasceram do sangue. Para ser filho de Deus tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo. Segundo, nem da vontade da carne. Nem eu e você temos competência para nos declarar filho de Deus. Imagine você pegar um avião, você pousar em Paris, pega o Uber, me leva para a Torre Eiffel. Vou pagar o quanto for, que eu quero ficar lá em cima. Lá em cima. Você chegar lá em cima e dizer: eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus não nasce do sangue nem da vontade da carne. E terceira coisa, nem da vontade do homem. Escute bem, nenhum pastor, nenhuma denominação, nenhum personagem, nenhuma igreja pode chegar e dizer para você: seja filho de Deus. Não, nenhum pode fazer. O único que pode fazer você filho de Deus é o próprio Deus, porque diz: a todos quantos o receberam, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É por ação de Deus, é por vontade de Deus, é por providência de Deus. Mas o versículo 14 nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João nos termina aqui no versículo 14, nos mostrando o seguinte: o verbo se fez carne. Que verbo se fez carne? O Logos de Deus, o verbo divino, pessoal, eterno, autoexistente, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, que nem o céu dos céus podem contê-lo. Esse se fez carne. Mas Paulo vai dizer em Filipenses, no texto que nós lemos hoje no culto, que ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado, mas ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou de tamanha forma que se tornou um embrião, um bebê, nasce de uma virgem, é envolto em panos e colocado numa manjedoura. Ali está o Rei do Universo numa manjedoura. Ele não veio para ficar longe de nós,
para sentir náusea de nós, mas para habitar entre nós. Isso significa que Ele vestiu a nossa pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou o nosso pecado sobre o seu corpo no madeiro, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, e ainda continua dizendo que Ele voltou para o céu, derramou o Espírito Santo e está à direita do Pai intercedendo por todos nós. Queridos, porque se Ele vem cheio de justiça e juízo, nós nem aqui estaríamos. A Bíblia diz que o melhor das nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas graças a Deus que veio cheio de graça, nos apanhou arruinados, sujos, condenados, depravados, mortos, e nos dá vida, nos lava, nos limpa, nos transforma, nos perdoa e nos faz membros da família de Deus. Foi isso que Ele fez, veio, e João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Ele nos abraça como estamos, Ele vem do jeito que estamos, nos acolhe como estamos, nos transforma e nos coloca na mesa do Rei, e nos faz filhos do Rei. João diz: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você sabia que glória não é um atributo de Deus? Glória não é um atributo de Deus. Glória, na verdade, é o somatório de todos os atributos de Deus em seu esplendor máximo. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta no Antigo Testamento, cada um deles apontava para um atributo de Deus. Você quer ver um exemplo? Isaías, santidade; Amós, justiça; Oséias, misericórdia. Mas quando Jesus veio, Ele não veio enfatizar apenas um atributo, ou aquele atributo. Ele veio para revelar Deus na sua plenitude. Sabe por quê? Porque Ele era a exata expressão de ser de Deus. Ele era o resplendor da sua glória. Habitava nele toda a plenitude da divindade. Ele dizia: quem ver a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele veio para revelar a glória do Pai na terra. Para a gente concluir, João provou a sua tese dizendo que Jesus é Deus. Mas quando nós vamos para todo o Evangelho de João, nós vemos que ele usa essa mesma forma de defender. Ele provou que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos e as mesmas obras. Mas quando você olha para todo o Evangelho de João, ele continua a defender isso até o final. Quer ver um exemplo? Ele escolheu 7 milagres que Jesus fez. Por que 7? Número da perfeição. Então, para mostrar que Jesus faz as mesmas obras de Deus, Ele é Deus, ele cita 7 milagres. Primeiro milagre, capítulo 2, água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, cura do filho do oficial. Capítulo 5, cura o paralítico de Betesda. Capítulo 6, multiplica pães e peixes. Capítulo 6, anda sobre o mar. Capítulo 9, cura o cego de nascença. E capítulo 11, ressuscita Lázaro. Isso significa que se ele faz as mesmas obras de Deus, Jesus é Deus. Além disso, João prova também que Jesus é Deus por uma razão. Não só porque ele faz as mesmas obras, mas porque tem os mesmos atributos. João diz no capítulo 8, 58, antes de Abraão existir, eu sou. Esse nome, eu sou, é o grande nome de Deus revelado a Moisés. É o Deus Javé, é o Deus Jeová. E para a gente encerrar, João também usa 7 declarações de Jesus. Por que 7? Porque é o número da perfeição, para mostrar que Ele também é Deus. Primeira está em João 6,35, eu sou o pão da vida.
Segundo, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceiro, João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, que é a quarta, eu sou o bom pastor. Quinta, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, ele também é Deus. Assim, João, no seu evangelho, nos mostra que Jesus é Deus, porque tem a mesma natureza e realiza as mesmas obras de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, nos seus comentários, tem algo muito interessante. Ele diz: das 7 declarações que Jesus fala sobre ele, apenas uma ele entrega à igreja. Você vai ver em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Mas você não vê Jesus dizendo: vocês, igreja, são o pão da vida. Não. Vocês, igreja, são a porta, quem entrar é salvo. Vocês, igreja, são o bom pastor. Vocês, igreja, são a ressurreição e a vida. Vocês, igreja, é o caminho, a verdade e a vida. Não, não, não. Apenas uma. Eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Então, como entender isso? Como entender que ele diz: eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo? Pastor Hernandes usa um exemplo muito interessante. O sol brilha? Sim, porque tem luz própria. Por que Jesus Cristo brilha? Tem luz própria. Ele é a estrela, ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. A lua brilha? Sim, ela brilha. Como se ela não tem luz própria? À medida que ela reflete a luz do sol, ela brilha. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo, porque não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo quando ela reflete no mundo a luz de Cristo, a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. Por isso nós devemos refletir a luz dele no mundo. Esse é Jesus Cristo, Deus, os mesmos atributos e as mesmas obras. No início de todas as coisas, ele já era o Verbo. E João nos mostra que esse Deus tão grande e poderoso veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Não tem como nenhum homem conseguir o melhor certificado que um homem na terra pode conseguir. O maior prêmio ou certificado que um homem pode conseguir no mundo não é o de PhD, não é o prêmio Nobel da Paz. O maior certificado, o maior prêmio que um homem nesta terra pode receber, não pelo seu esforço, é o título de ser chamado Filho de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar e fechar os teus olhos. Este é o nosso glorioso Redentor.